What's up, friend? How are you doing? Teacher Gafa in the house again. Welcome to one more class. Hoje, moçada, nós vamos ver as 3 perguntas que eu conheço que são as mais difíceis de serem respondidas na língua inglesa. E você deve estar pensando, como é que eu sei que elas são as mais difíceis? Por 2 razões, já vou te explicar. A primeira delas porque elas são perguntas fechadas. Teacher, o que são perguntas fechadas? São perguntas cuja resposta é sim ou não, yes or not, fáceis de responder. Porém, as perguntas abertas, que são aquelas que iniciam com as palavrinhas com WH, aquelas com as palavrinhas com WH, what, when, where, why, how, essas são as perguntas abertas, essas são perguntas mais difíceis de serem respondidas. E dentre essas, as perguntas mais difíceis de fato de serem respondidas são as que começam com how. Já pensou nisso? E para não te enrolar, deixa eu mostrar quais são essas 3 perguntinhas. A primeira delas começa com how do you like alguma coisa. A segunda passa por how does it feel to um verbo. E a terceira passa por how long does it take to fazer alguma coisa. Você já respondeu essas perguntas? Saberia como responder essas perguntas? Se você não tem certeza ou nunca as viu, embora sejam simples e bastante comuns, fica atento, porque quando eu tentei respondê-las pela primeira vez, eu não consegui, eu parei para pensar. E o que eu quero dar para você hoje é que a possibilidade de entender essas perguntas e, sobretudo, de ter noção de uma resposta. Mas também, de novo, por que eu sei que essas respostas, essas perguntas são as mais difíceis? Porque eu perguntei para os meus alunos, todos os meus alunos, e todos eles deram uma paradinha antes de responder e pensaram bastante a respeito da resposta. Então, se você está a fim de saber, fica comigo, deixa já seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e a gente começa right now. Então, para tornar mais significativo esse vídeo para você, eu vou fazer perguntas que eu quero que você pense por você. Já que esse aqui é um vídeo para nível intermediário, fica ligadinho, olha só, e responde essa primeira pergunta aqui. How do you like English? How do you like English? Pensa como é que você responde essa pergunta. Se nós formos pensar nela, ela é uma pergunta direta, pergunta para você como você gosta do inglês. Como é que você responde isso? Pensa a respeito. Você poderia dizer, por exemplo, assim, well, I love English because it's very helpful. Né? Eu amo inglês porque ele é muito útil, ou qualquer outra coisa. Mas essa pergunta nada mais quer saber de que como você gosta do inglês. E perceba que ela só é difícil por um motivo. Em português a gente não faz esse tipo de pergunta, certo? Então quando cai pra gente responder uma pergunta dessas, que é super aberta, super ampla, a gente acaba ficando pensando como eu devo responder essa pergunta. E é de forma muito simples. Eu gosto ou eu não gosto, eu curto ou não curto, enfim, como você achar. Mas pensa, porque essa pergunta eu vou fazer para você lá no final, tá? Eu quero que você me responda, tá bom? A segunda me parece a mais difícil de todas. Por quê? Porque ela é assim, ó. How does it feel to be an intermediate level student? How does it feel to be an intermediate level student? Perceba que essa pergunta, ela é muito comum em entrevistas. E o que acontece? Ela não é uma pergunta pessoal, ele não está perguntando de você. Ele está perguntando how does it feel to be an intermediate level student? Como é que eu posso interpretar essa pergunta? Posso interpretar tipo, qual a sensação de ser um aluno de nível médio? Ou posso interpretar como é que é ser um aluno de nível médio? Ou o que se sente quando se é um aluno de nível médio? A questão é que quando você for responder essa pergunta, você não vai dizer ai, tarará, tarará. Você vai dizer, por exemplo, it's amazing, ai, é super legal. Ou você vai dizer, it's hard because there is a long way to get to fluency. Ok? É difícil porque tem um longo caminho para chegar à fluência. Ou qualquer coisa que você queira, mas o importante é você lembrar que você não vai dizer I feel like that. Não. It is, a situação de ser um aluno intermediário é assim. É desse jeito que você vai responder essa pergunta, ok? Actually, to be an intermediate level student is great. I think it is great. What do you think? O que você acha? A terceira perguntinha, meus queridos, ela é estranha porque ela mistura um pouco das duas coisas, tá? Se eu perguntar assim, ó, para você, how long does it take a student to get to fluency? How long does it take a student to get to fluency? Você observa que eu estou perguntando how long does it take? Quanto tempo leva, quanto tempo toma um aluno para chegar à fluência? How long does it take a student to get to fluency? Então observa que a resposta, novamente, sai não uma resposta pessoal. Você poderia dizer assim, ó, geralmente leva tanto tempo.
It usually takes 2, 3, 4 years. Certo? Geralmente leva 2, 3, 4 anos. Ou você pode responder, it depends on his or her dedication. Isso depende, né, da dedicação dele ou dela. Certo? Mas de novo, essa é uma pergunta interessante. How long does it take somebody, a student, to get to fluency? É o mesmo que perguntar para você assim, how long does it take you to get to work? How long does it take you to get to work? Ou seja, quanto tempo isso leva para você chegar ao trabalho? Aí a sua resposta seria, it usually takes me 30 minutes. It usually takes me 30 minutes. Ou seja, isso geralmente, veja que esse tempo tomado, geralmente me toma 30 minutos. E de novo, a resposta não é uma pergunta pessoal, ela é uma pergunta que se refere a uma outra coisa, que no caso é o tempo de deslocamento. Então, pensa aí como é que você responderia a essas 3 perguntas, e se agora você está familiarizado com elas, e se já ouviu essas 3 perguntas. Se já ouviu, com certeza, se ainda não ouviu, vai ouvir. E agora então que você já está preparado para responder as 3 perguntas que, na minha humilde opinião, são as mais difíceis de responder da língua inglesa, tá? Em nível intermediário, até avançado, responde para mim aqui embaixo nos comentários. Comenta, por favor, please. How do you, friend, like English? How do you like English? Think about it. Pensa a respeito e responde aqui embaixo, para eu poder apreciar a sua resposta e saber que você está vendo meu vídeo, que você está curtindo, que você está interagindo comigo, porque essa é a melhor parte do vídeo para mim. Ok? Well, I'll thank you again very much for watching one more video, alright? God bless you, my dear friends, and I see you next time, ok? Bye-bye. Now.